galerinha, tudo bem com vocês? E aí, galera? Aqui falar um pouquinho a respeito da história da área. Faz parte da nossa história também. E a gente gostaria de compartilhar um pouquinho para vocês sobre como nós decidimos, de fato, assim, criar um vlog e tal e tudo mais. Porque ela faz parte disso também. A gente teve uma cachorrinha que ela é especial. Ela nasceu com hidrocefalia, que é um acúmulo de água no cérebro. E esse acúmulo de água no cérebro dela fez com que ficasse difícil para ela fazer coisas simples, como caminhar, comer e enxergar. E ela veio bem pequenininha pra gente, né, amor? Com 3 Sim. meses. A gente pegou, ela tava com 2 meses pra 3. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente teve algumas dificuldades com ela. Ela, conforme foi crescendo, foi tendo dificuldade com as coisas que eu já falei aqui. E até o momento que ela ficou muito debilitada. Mas assim, debilitada mesmo. Ela sofreu muito antes de falecer. Ela tinha dificuldade para caminhar, não enxergava para onde ela estava indo, então ela batia muito a cabeça, feria muito a cabeça dela. Que mais, amor, que acontecia assim com a área nesses dias que ela tava ruim? Bom, quando a gente pegou ela, a doença dela, ela já existia, mas era inexistente, digamos assim. Então era uma cachorrinha normal. Aí, prestes a completar 1 ano, ela tava com 9 ou 10 meses. Ela teve o primeiro sintoma, que foi uma convulsão, uma série de convulsões, aliás, no qual a gente levou no veterinário, chegou a tratar, e depois de 1 mês ela teve outra série de convulsões. A gente voltou no veterinário para continuar tratando e, enfim, depois disso foi meio que ladeira abaixo, porque a doença meio que se manifestou de vez. Mas antes disso era uma cachorrinha normal, ela era educadinha, fazia xixi no tapetinho, na fraldinha dela, educadinha e tudo mais. E isso foi meio que se perdendo durante o tratamento, né? Depois que a doença se manifestou. Ela foi a nossa primeira experiência, assim, cuidando de um ser a mais que não fosse a gente. E ela era muito alegre, então ela trazia bastante felicidade pra gente. A gente cuidava muito Pra bem gente dela. e pra outras pessoas em volta também. Quem teve o prazer de conhecer ela. É difícil ainda a gente falar sobre isso, mas conforme foi passando o tempo, a gente cuidava muito dela. Então, imagina só, num dia um dá remédio, depois o outro quando chega limpa a ferida. E não sei se vocês já cuidaram de alguém assim, nesse estado, seja uma pessoa humana ou um animal, mas além de ser muito difícil de você ver isso todos os dias, o excesso de cuidado que você tem com aquele ser acaba te dando um amor ainda maior do que só cuidar de um animal como um animal mesmo, assim. E então o nosso amor por ela triplicou. E o nosso empenho em cuidar dela também. A gente foi uma excelente dupla com relação a Sim. isso. Mas, e aí, um dia o Gabriel me acordou assim, que falou assim, Dani, a área ela foi embora. Mas eu lembro que nesse dia, quando eu tava limpando as feridas dela, eu falei, senhor, ela tá sofrendo tanto, sabe? Que eu sabia que tava perto, assim, dela partir. E depois restaram só as lembranças. E é exatamente por isso que a gente decidiu fazer um vlog. Já era uma vontade que a gente tinha desde antes. Só que a partir do momento que ela se foi, tudo mudou assim pra gente. A gente queria ter lembranças nossas, da nossa vida, das nossas experiências, compartilhar isso com outras pessoas. Porque o que restou da gente, sobre ela pra gente, foi só isso, lembranças. Então a gente vê muitos vídeos dela, de momentos que trouxeram muitas felicidades pra gente. E se a gente tivesse feito o vlog antes, a gente ia ter mais Teria lembranças. vlogs com ela, né? Pra eternizar nos vlogs, né? Felizmente só deu pra fazer um shorts ou outro, com os vídeos que a gente já tinha no celular. Mas seria muito legal ter tido o vlog já na época que a gente tinha ela aqui em casa, né? Depois disso deu um boom, assim, deu uma força extra pra gente, pra
correr atrás de sonhos que a gente já tinha, mas a gente tinha engavetado. Foi meio que uma virada de chave, né? Da gente pegar e resolver eternizar alguns momentos no vlog, né? Sim, e fica a dica pra vocês todos. Não só porque eu não gosto de gravar, eu tenho vergonha ou algo do tipo, mas quando você perde assim alguém, no nosso caso foi um animal, mas que era importante pra gente, o que a gente ficou com mais saudade foi de relembrar e revisitar esses momentos. Então eles ficam eternizados aqui. Então todas as coisas que nós fazemos, eu e o Gabriel gostamos muito de ficar em casa, né, amor? A gente gosta muito, assim, de ficar na nossa casa. Mas a gente ainda assim, a gente quer compartilhar exatamente isso. Tanto a nossa experiência como um casal, como algumas coisas também que nós fizemos cuidando junto da área, e quanto a nossa experiência de vida. Porque eu gosto de sentir isso das outras pessoas, eu gosto de ver outras vidas diferentes da minha. E também a gente está aberto aqui a compartilhar isso com vocês também. Você queira acrescentar de Dona Área? Bom, lembrando que às vezes quem tá assistindo aí não tem um pet, né? Não tem um cachorro, um gato, enfim, um bichinho de estimação. Mas quem tem sabe como é que é, né? Não é só um bichinho, não é só um pet. Se torna um membro da família. Pra gente é como uma filha. E é essa dor, como se fosse essa dor que a gente sentiu e que a gente sente até hoje. 2 meses só que ela faleceu. Ainda é um pouco recente, assim, ainda. Pra gente, né? Eu sei que tem pessoas que não têm esse vínculo, né, com o animal. Mas foi o primeiro pet que eu tive, tá? Segundo, na verdade, eu tive uma gatinha, mas eu fiquei pouco tempo com ela. Fora isso, a minha mãe, ela não tinha ela não tinha animais exatamente por conta disso, quando a gente era criança, que eu ficava pensando já que ele não ia participar de toda a nossa vida e tal. Mas é isso, sabe? Fica a experiência, as lembranças boas. É o que a gente quer registrar aqui também. São os momentos bons, são os momentos engraçados, são os momentos difíceis, são os momentos em que a gente entra em desacordo, às vezes também. Coisas reais, né? Da vida, na nossa vida em particular, que a gente possa, obviamente, né? Compartilhar, que não entra tanto também da nossa intimidade. Comenta aqui se vocês também já teve um pet, chama Shorts. E as pessoas compartilharam também como foi pra elas perder o delas, o vínculo que elas tinham com o gatinho, com o cachorro também. E parece que se conectou, sabe? A gente entendeu bem o que aquelas pessoas dali sentiam. O que reforçava mais ainda essa vontade de querer compartilhar mais com as outras pessoas. Vou mostrar pra vocês agora ali algumas coisas que a gente tem que represente a área, da onde veio o nome dela, as coisas que a gente escolheu com tanto carinho enquanto ela ainda estava viva, e que hoje em dia é uma memória muito boa aqui pra gente, que nos faz ter força, sabe, no dia a dia pra continuar a vida sem ela. Aqui eu fiz depois, um dia só depois que ela faleceu, porque eu queria ter algo que nos recordasse dela. Primeiro o Gabriel vai explicar de onde veio o nome dela, né, que é a Área. Vamos matar algumas dúvidas de vocês, né? Quem seria esse cachorrinho aqui do lado? Esse daqui foi o antecessor da Área. Esse cachorro, essa bela bolinha de pelo, ela é do meu pai. Ele tá vivo até hoje lá com ele. A gente pegou ele para passar um tempo com a gente antes da gente ter a Área. E foi o que alimentou minha vontade de ter meu próprio bichinho de estimação, né? E o nome dele é Stark. Aí muitos se perguntam, né? Até mesmo na época, foi eu que nomeei ele com esse nome. A pessoa Stark da onde, né? Pensou que era do Homem de Ferro lá, do Tony Stark, mas não. O Stark eu tirei da série Game of Thrones, da casa Stark. Casa Stark? Sim, tá certo. Da casa Stark. E, enfim, pra quem conhece a série aí, sabe que a história da casa e tudo mais. E dentre as casas de Game of Thrones, é que eu mais me identifiquei, digamos assim, né? Então eu decidi nomeá-lo assim.
E depois do Stark eu queria ter uma cachorrinha fêmea. E já pensei no nome dela também muito tempo antes de pensei em ter uma cachorrinha fêmea. E eu já tinha pensado tudo de como eu ia querer que ela fosse. E muito tempo antes de ter a área, né? Pelo menos 1 ano, 2 anos, fácil, antes de ter a área. E a Arya é um membro da casa Stark. É a filha mais nova da casa Stark, pra quem conhece da série. E eu achei que... E no fim fez muito jus o nome dela. Agora que a gente já explicou um pouquinho sobre como o Gabriel, na verdade, gente, eu não tive nada a ver com isso. Ele já tinha isso na cabeça dele. Ele amava sempre Game of Thrones, era a série preferida dele. Foi eu que apresentei para a Daniela. Foi o Gabriel que me apresentou, porque eu não conhecia. Nossa, que mundo que a Daniela vivia. E já quando eu apresentei para ela, eu já tinha falado. É a minha série favorita, é a melhor série que você vai ver na sua vida. A Daniela, tipo, discordou, né? Porque ela já tinha a série favorita dela. E no fim das contas, e aí, qual série é a melhor série de todas? Hoje em dia, a minha série preferida é Game of Thrones. A gente já assistiu 2 vezes juntos, né, amor? Já assistimos 2 vezes juntos já. Daqui a pouco a gente já inventa de ser a terceira. A gente tem um ranking de séries, de tanto que a gente gosta de série, mas outro dia a gente fala sobre isso. E aí, depois que ela morreu, eu pedi ajuda pro ChatGPT. Falei, ChatGPT, me ajuda a criar uma imagem que seja da área e que lembre a casa Stark também. Então é essa a conclusão que nós chegamos. Se o Gabriel chegar aqui um pouquinho, vai ter a área aqui, né, que é uma foto dela, que ele transformou em uma imagem de mais animada. E tem essa daqui não é, na verdade, a casa Stark, é essa daqui, né, amor? Isso. Essa é a casa Stark e esse daqui é o castelo de... não sei como é que fala o nome. Mas também faz parte. E aqui tem o símbolo da casa Stark. E essa frase, pra quem conhece a frase, fez muito sentido depois que ela faleceu. Por quê? Porque essa frase ela tem quando existe um momento específico, quando a Arya Stark... Muitas vezes antes disso ela tá com o treinador dela. Com o treinador dela. E ele várias vezes pergunta pra ela, o que dizemos ao Deus da Morte? E a Arya sempre responde, hoje não. Como a Arya, ela foi uma cachorra que ela teve que lutar muito pela vida dela, muitos dias era desse jeito. Ela literalmente, ela dizia, hoje não, hoje não, hoje não. Até que um dia ela se foi, mas do tanto que ela foi forte, e ela nunca mordeu a gente. Ela nunca tentou atacar a gente. Mesmo sofrendo, ela sempre era uma cachorra boazinha. Então, ela aguentou muita coisa, ela foi muito guerreira. E aí, por isso que a gente eternizou essa frase específica do filme, que fez muito sentido com a vida dela também, que foi uma guerreira, né? E representa também cada pessoa que passa por isso na vida, sabe? Eu sempre falo que, como ela era branquinha, vocês estão vendo aqui, ela era bem branquinha, né? Aí eu sempre falava pro Gabriel que ela era nossa ovelhinha, né? Que ela era o melhor que tinha da gente. Porque nas escrituras, muitas vezes, antes de Cristo vir, era sempre sacrificado a melhor ovelha do rebanho, a mais branquinha, a mais pura. E eu sempre falo pro Gabriel que quando eu me lembro da Arya, me vem isso na cabeça, que ela era o melhor que a gente tinha da gente. E ela se foi, sabe? Assim, linda, perfeita, com uma vida maravilhosa. Quando a gente andava com ela nos lugares, as pessoas sempre paravam pra falar com ela e ela sempre tava ali animada pra falar com as pessoas. Então é isso, sabe? É um lembrete, é um tributo a alguém que foi tão importante pra gente. Então é algo muito simbólico, muito especial aqui na nossa casa. Um pouquinho da nossa vida com vocês, espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho dessa experiência nossa particular. Se vocês já passaram por coisas semelhantes, compartilhem aqui, que a gente vai gostar muito de saber. Isso principalmente, especificamente, histórias assim a gente gosta bastante de ouvir. E essa é a nossa história em particular com Dona Arya.